Glória, glória e glória ao nome de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu já senti a presença dele, amém ou não amém? Quem sentiu a presença de Jesus? Quem não sabe, às vezes sentiu, mas tem gente que nem sentiu, mas sabe que ele está aqui. Quem sabe que ele está aqui? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz isso, que ele prometeu que onde tivesse 2 ou 3 em seu nome, ele estaria presente. Eu quero saber quem está aí atrás, está ouvindo perfeitamente o que está sendo falado? Amém ou não amém? Monte. Tem um provérbio, acredito que ocidental, que disse: Maomé não vai à montanha, a monte vai a Maomé, não é assim? Já viu? Aqui é o contrário. Se a gente não for no monte, o monte vem aqui. Amém ou não amém? Tem muita gente que está pela primeira vez. Eu queria que você ficasse de pé para a gente conhecer você. Não se preocupe, você não vai ser constrangido em nada. Só ficar de pé para a gente saber quem está pela primeira vez aqui. Glória ao nome de Jesus. Olha quanta gente bonita. Glória, seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma honra. Amém. Senhor, abençoa teus filhos, abençoa teus servos que vieram ouvir a tua voz, adorar o teu santo nome. Que eles possam sair daqui impactados pela tua presença e pelo poder da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Como é, meu filho? Está falando o que aí que eu não entendo? Eu acho que... Vocês acham que podia desligar esse ventilador? Tá bom assim? Tá calor, né? Então, abre a palavra de Deus aí. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 28. Vamos ler a Sagrada Escritura. Quem achou diz amém. Glória. Diz assim a palavra de Deus: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre a pedra. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavorecidos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temas, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram o corpo enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador,
nós o persuadiremos e vos pediremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém ou não amém? Eu gosto de ler o texto completo por muitas vezes, porque muita gente não lê a Bíblia durante a semana. Concorda comigo? A correria do dia a dia, a gente coloca desculpa em tudo para não ler a Bíblia, né? Perdeu a Bíblia, né? Eu vi um dia dessa história que o irmão foi pedir oração na igreja porque tinha perdido o óculos e não conseguia encontrar o óculos de jeito nenhum, e por isso não estava lendo a Bíblia. Passou mais de mês e ela, muito pobrezinha, estava por causa da falta do óculos sem ler a Bíblia. O pastor foi na sua casa depois de mais de mês fazer uma visita, assim como eu e Rayane vamos visitar uma pessoa, um casal após o culto que está necessitado de ajuda espiritual, aconselhamento. Esse pastor foi naquele dia. Quando chegou lá, orou por ela, só que o pastor percebeu que a Bíblia dele tinha ficado no carro. Aí ele disse: minha irmã, me empreste sua Bíblia, por favor, para poder fazer uma leitura para a senhora. Quando a irmã deu a Bíblia a ele, que ele abriu a Bíblia, estava dentro da Bíblia o óculos dela. Aí ele disse: Deus ainda faz milagre e responde oração, né? E alguns se incomodam quando eu leio muito texto bíblico, mas não se incomode não. É possível que esta palavra sirva para te alimentar durante toda uma semana. Amém ou não amém? Hoje nós vamos falar sobre Jesus ressuscitou dos mortos. Diga assim: Jesus ressuscitou dos mortos. É até uma palavra antiga, né? Faz tanto tempo que eu ouvi alguém falando sobre isso, e o Senhor colocou no meu coração hoje, em pleno dia de ceia, falar sobre a ressurreição de Jesus. Amém ou não amém? Na introdução eu quero trazer a vocês alguns aspectos que é importante absorver antes de ir para a pregação de fato da mensagem da palavra. É importante você saber que a ressurreição de Jesus é o fator central da fé cristã. Não existe fé cristã sem ressurreição. Na verdade, sem a ressurreição não existe edificação da igreja, porque a igreja é edificada sobre esta verdade: Jesus ressuscitou. Amém ou não amém? Sem a ressurreição não há nem igreja. Há religiões, mas a igreja só existe por causa da ressurreição. Sem a ressurreição não havia por que nós estarmos aqui, porque o motivo pelo qual nós oramos no nome de Jesus, o motivo pelo qual a igreja pode pedir, clamar, chorar, falar, orar ao nome de Jesus, é porque Ele está vivo. Pedro morreu, sim ou não? Maria morreu, sim ou não? José morreu, Abraão, Isaac, Jacó, todos morreram. Jesus também morreu, sim ou não? Só que a Bíblia diz que Ele está vivo à destra do Pai, e é por isso que nós podemos orar a Ele. Se alguém lhe perguntar assim: por que eu só posso orar a Jesus? Porque só Ele está vivo depois da morte. Você pode dizer: sim, mas Lázaro também ressuscitou. Sim, quem mandou ele ressuscitar foi Jesus, mas depois que ele ressuscitou, algum tempo depois ele morreu de novo. Não adiantou. Amém ou não amém? E a base do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Na verdade, existe no cristianismo muitas vertentes. Tem o cristianismo chamado cristianismo católico romano, sim ou não? Nós somos o cristianismo chamado católico, não romano.
Agora confundiu a cabeça de muita gente, não foi? E eu sou católico? Você é católico? Olha o silêncio. Sim, não, né? A mistura de 5 não. E o crente mais antigo diz: não, eu sou crente. Mas na verdade a palavra católico vem do original católicos, que quer dizer universal. Alguém se apropriou e colocou: somos a igreja universal. Mas não a igreja de Macedo, deu para entender, né? Porque a Bíblia nos instrui dizendo que nós somos católicos, não somos romanos, até porque há uma contradição em afirmar que somos católicos romanos, ou alguém é católico romano. Por quê? Porque a palavra católico diz universo, universal. A igreja do Cristo que ressuscitou, ela é universal. Onde tiver 2 ou 3, no Japão, na China, na Europa, na Ásia, onde tiver um crente, ali está a igreja de Cristo. A igreja do universo se manifesta na ressurreição de Cristo. Amém ou não amém? E há contradição em dizer: eu sou católico romano. Peraí, você é católico ou você é romano? Já pensou? Eu sou da igreja universal de Roma. Oxente, ou é do universo ou é de Roma. Faz sentido? Amém ou não amém? Por isso que o protestantismo, muitos anos, em 1500 depois de Cristo, vem um padre chamado Lutero e não queria fundar mais uma igreja, porque a igreja já foi fundada, e o único fundador da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Amém ou não amém? Ele só queria corrigir esses pantinhos, esses erros, e ele fez 95 teses. Depois você lê sobre a história da igreja, e na história não tem como tirar. Eu estou falando de história com H, verdadeira, não é história. Deu para entender? Eu estou falando de história comprovada. Conta que Lutero escreveu 95 teses, colocou pregado na porta de um templo e disse: ó, está aqui, ó, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. A Bíblia diz que só a graça salvará, só a fé em Cristo salva, e só as escrituras é a verdade. São os 5 solas, e tem mais: sola fé, sola gratia, sola as escrituras é o mais conhecido. E a ressurreição dos mortos é algo que as igrejas, no âmbito geral, não importa se é batista, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus, do Cuspe de Jesus, On Grace, CC Videira, temos irmãos aqui nos honrando da CC Videira em Recife, ou Jaboatão, não sei, e de várias denominações. Não importa se é católica romana, todas divergem em alguma coisa, senão seriam todas uma única denominação. Concorda comigo, sim ou não? Uma diz: o batismo é mergulhando na água. Outro diz: não, é só por aspersão, bota um pouquinho de água na cabeça e está resolvido. Outros diz que pode beber bebida alcoólica. Outros não pode não, crente não bebe. Outros diz: esse negócio de língua estranha foi só para os apóstolos. Outros falam em língua estranha quando se alegram na hora, na presença de Deus agora. Amém ou não amém? Outros falam que profecia foi só no Velho Testamento. Outros falam que profecia é hoje, e será até que chegue o dia do Senhor, porque todas as coisas passarão, línguas passará, profecia passará, tudo passará, mas o amor permanecerá para sempre. Amém ou não amém? Alguns divergem. Outros dizem que mulher não pode usar calça, nem brinco, nem maquiagem, e nem pode raspar o cabelo, e nem da perna. Outros vão dizer: não, isso é besteira, pode raspar o cabelo, pode raspar as pernas, pode usar calça e pode usar brinco. Essas divergências são coisas dos pantinhos dos cristãos. Só que tem uma coisa, que eles podem ter tudo de diferente, mas uma coisa eles confiam, uma coisa eles confirmam: o meu Jesus ressuscitou ao 3º dia e está vivo à destra do Pai. Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus por isso? Depois dessa introdução, eu quero passar para vocês exatamente o que diz a palavra. A palavra diz que naquele dia, ou seja, no 3º dia, 2 mulheres foram até o sepulcro. Essas mulheres também estavam com Jesus
No período em que ele anunciava, que ele pregava, que ele ensinava, elas andaram com Jesus no meio, ou no desenvolvimento do ministério de Jesus na terra. Elas foram com Jesus no fim do ministério de Jesus na terra, chegando até ao Calvário, a cruz do Calvário. E a Bíblia diz que essas Marias e outros discípulos e muitas mulheres seguiam Jesus. Não é por acaso que, se você olhar, tem um homem aqui, um outro ali, um outro que está ali. Mas se você olhar, a maioria é mulher na igreja. Mulher desde sempre tem o costume de seguir a Jesus. A mulher pode dar glória a Deus por isso? Os homens se gabam não sei de quê, porque tem mais mulher crente do que homem crente. E o que acontece? Aquelas mulheres foram até aos pés da cruz, seguiram Jesus. Elas seguiam Jesus quando tinha milagre, elas seguiam Jesus quando ele foi para a cruz. E essas Marias, e nesse caso, não são Marias, vai com as outras, são Marias que sabiam porque iam, para onde estavam indo, e para onde elas iriam depois da morte de Jesus. Elas foram no sepulcro, ou seja, 3 dias depois que ele morreu, foram lá. Só que a aflição de uma dor, de um sofrimento, de uma perca, faz com que muitos de nós esqueçamos as promessas que foram feitas por Jesus. Elas foram no 3º dia não para adorar Jesus. Elas foram no 3º dia para embalsamar o corpo de Jesus. Então, primeiro eu quero que você diga comigo assim: elas seguiram Jesus em vida pela fé. Diga assim. Sim, seguiram Jesus em vida pela fé. Depois, elas buscaram Jesus na morte pela honra. Diga isso. Porque era honroso para um ser humano, quando morresse, ser embalsamado. Óleos essenciais, óleos caríssimos eram passados no corpo para trazer um bom cheiro, um bom agrado. Então, elas seguiram Jesus em vida pela fé, buscaram Jesus na morte pela honra, mas foram surpreendidas por Jesus quando chegaram lá. Porque quem busca Jesus em meio à morte, quem busca Jesus em meio às dificuldades, quem busca Jesus em meio às dores, quem busca Jesus em meio ao sofrimento, é surpreendido pela glória da presença dele. Elas foram achando que iam encontrar a dor, elas foram achando que iam lembrar do sofrimento. Meu pai faleceu ontem, faz 2 meses. Nem eu, nem Márcio, nem Marcelo, nem Marcos, nem Drica, nem Thalita, nenhum de nós tivemos o privilégio, como filhos, de ver ele pela última vez no caixão. Foi por causa do coronavírus, foi daquele jeito. As mulheres viram Jesus morrer e quiseram aproveitar para ir ver ele morto depois. E quando chegaram lá, foram surpreendidas. Elas não sabiam do que estava acontecendo, porque o texto que nós lemos fala que, por causa de todo o reboliço que acontecia por causa de Jesus, quando Jesus morreu, José de Arimateia, que era um homem muito rico, olha a Bíblia mostrando que tinha crente muito rico que era crente, amém ou não amém? Tem gente que crê no evangelho da miséria, que para ser crente tem que ser pobre, para ser crente tem que crer em Jesus, amor, ponto final, amém ou não amém? O resto é fruto das bênçãos de Deus e do teu trabalho, amém ou não amém? Você trabalha de forma que agrada a Deus, vai ser abençoado também financeiramente. Se você expande a sua mente, vai ser abençoado também financeiramente, amém ou não amém? Não tem problema com isso. Deus não tem problema com isso. Ele é o dono do ouro e da prata, amém ou não amém? Porém, José de Arimateia foi lá porque tinha muita autoridade e porque era um de respeito. Chegou diante do governador e disse: governador, já mataram Jesus, me dê pelo menos o corpo dele. Era um homem de honra, ninguém ia negar uma honra a um homem daquele. Deram a José de Arimateia o corpo de Jesus. Ele pegou o corpo e levou para o seu túmulo. Desde antigamente o povo pagava o túmulo antes de morrer, né? Ele tinha o túmulo.
Vê que Jesus usou um jumentinho emprestado. Foi assim ou não foi? Porque o ministério dele não era para ele ter nada aqui. Jesus também usou um túmulo emprestado, porque ele não ia ficar aqui. Jesus não é de desprezar nada. Como Raiane pregou aqui um dia, aquilo que você despreza, você perde. Jesus não ia desprezar nada. Então ele nem comprou um túmulo, porque ele não ia ficar ali. Amém ou não amém? José de Arimateia pegou, juntamente com Nicodemos, e cuidou do sepulcro de Jesus, do sepultamento de Jesus, e colocou ele lá. Só que a Bíblia diz que, preocupado com a história que se falava que Jesus ia ressuscitar depois de 3 dias, os homens ficaram preocupados. Rapaz, ele fez muita coisa. Ele abriu o olho de cego, ele levantou aleijado, ele ressuscitou não sei quantos defuntos. Vamos fazer um negócio. Depois que colocar ele lá dentro, manda um soldado ficar na porta e sela, porque José de Arimateia era rico. E se você for aqui no cemitério, você vai ver. Tem gente que é enterrado e você vai andando, pensa que não, o pé entra numa tumba, puf, afunda na areia. Aqui em Vitória é assim. Você cai pisando na cabeça de alguém. Eu já pisei, eu sei o que eu estou dizendo. Dá nojo, dá, mas é verdade. Só que se você entrar no mesmo cemitério, na entrada, menino, é tanto do mármore, é tanto do dourado. Então, o túmulo de José de Arimateia era diferenciado. Não era colocando embaixo, não. Era um negócio bonito. Tinha uma pedra, uma rocha rolada na frente para tampar. Só que os soldados chegaram lá, por ordem de quem mandou, pagando dinheiro a ele, colocaram como se fosse o cimento no dia de hoje. Não vamos deixar só uma pedra não. Para confirmar que ele não vai sair, vamos colocar um betume por fora. Tamparam. Só que, irmão, a gente está falando de Jesus, não está falando de Genésio, né? Aquele que tem poder para abrir o mar, não abre uma portinha dessa? Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que eles ficaram lá, todo armado. Aí vieram as mulheres. Quando as mulheres chegaram, de repente um anjo só apareceu e sentou em cima da pedra que estava tampando o túmulo. Só que antes das mulheres chegarem, o anjo chegou. Antes de você chegar para procurar o que Deus quer fazer, Deus vai chegar antes. E quando as mulheres vinham no caminho para chegar, o anjo chegou primeiro. E quando o anjo chegou, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Aquele cimentinho, aquele betume não aguentou, tremeu nas bases, a pedra rolou, saiu da frente. Jesus de Nazaré saiu vivo, e os homens caíram como mortos. O cabo é macho até encontrar com Jesus. Tinha recebido dinheiro, irmão, mas foi tanto medo, foi tanto temor, porque a Bíblia diz que o anjo apareceu como um raio, e eles caíram como mortos. A Bíblia, quando fala a expressão como morto, está dizendo desmaiaram de medo, pânico, pá. Quando a mulher chegou, a mulher vira aquele negócio: meu Deus, cadê o corpo do meu Jesus? E os homens levantaram embaratinados: o que foi que houve? Meu Deus do céu, cadê o anjo? E saíram os soldados correndo para contar o que aconteceu, para inventar outra mentira agora, para dizer só: o negócio foi branco, apareceu um anjo, veio como um raio, a gente desmaiou. Quando acordou, nem tinha mais o anjo, nem tinha mais o homem lá dentro. A gente diz o quê? Porque uma mentira tem que trazer outra mentira. É assim ou não é? A Bíblia diz: um abismo chama outro. Por isso, em nome de Jesus, está mentindo sobre alguma coisa, para, senta, pede perdão, confessa, se arrepende e vive na graça de Jesus. Porque quem mente uma coisa tem que mentir outra, tem que mentir outra, aí tem que... Deu para entender? É assim ou não é? Não adianta, irmão. Mentira tem perna curta, se tiver perna. Amém ou não amém? Aí eles foram: e agora vamos dizer o quê? Aí disseram assim: ó, diga que os discípulos dele abriram e roubaram o corpo. Tome dinheiro para você calar a boca. E assim foi.
E aquelas mulheres, elas se comportaram de fato como crente, porque para aqueles homens que eram maus, que eram pecadores, e eram incrédulos, a presença do anjo, que simboliza por muitas vezes a presença de Jesus, a presença do anjo para eles era sinal de morte, mas para aquelas mulheres a presença do anjo era sinal de vida, porque para quem crê e tem a manifestação de coisas espirituais, é vida sobre vida na vida do crente. O que acontece? O anjo apareceu para ela e disse assim: não tema não, não tenha medo não, porque ele ressuscitou. A quem vocês têm buscado? Vê que pergunta. O anjo perguntou: estão buscando Jesus, né? Elas vinham felizes ou vinham tristes para o sepulcro? Arrasado, irmão. O amor da vida dela tinha morrido. O Senhor da vida dela tinha morrido. Aquele que vinha como Messias tinha morrido. A esperança da sua salvação tinha morrido. Aquele que fez promessas tinha morrido. Aquele que não fez acepção de pessoas, porque mulher não tinha vez nenhuma, tinha morrido. Aquele que tinha dado nome às mulheres tinha morrido. Aquele que tinha matado a fome de quem tinha fome tinha morrido. Aquele que matou sede de quem tinha sede tinha morrido. Aquele que deu dignidade a quem não tinha morrido. Aquela mulher estava arrasada. Beta, elas foram sofrendo. E quando chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. Antes de ontem, Deus queria falar comigo. Quem crê que Deus fala? Aí Deus, quando quer fazer algo, Deus é tremendo. Deus tira a onda, irmão. Deus entra por um caminho, depois vai por outro caminho, para chegar onde Ele quer. Meu irmão, o gordinho ali, liga para mim de Recife: varão, isso era quarta-feira mais ou menos, compra uma carne para mim aí em Vitória, que é melhor e mais barato. Eu digo: eu compro. Acabei de comprar hoje a minha. Mas ele disse: vai sexta-feira para mim? Aí eu disse: vou. Mas sabe com minha cabeça, né? Eu não lembro de nada, me lembra? Aí ele me lembrou. Aí eu, como irmão, né, muito bonzinho, fui lá para Maués comprar carne. Entro, como sempre, falando com todo mundo: pai, senhor, tudo bem? Não sei o quê. Boa tarde. Entrei e fui lá, aonde vende a carne, lá dentro, porque o frigorífico é lá dentro. E quando chegou a minha vez, estava assim, ó. Aí chegou uma pessoa desse tamanho. Eu digo: rapaz, gente pequena não aparece não. Aí eu tive pena. Eu disse: farão, atenda logo ela aqui. Aí disse: obrigado, meu filho. Atendeu. Aí quando chegou a minha vez de novo, apareceu um senhor. Aí eu olhei assim: atenda logo ele aqui. Eu sou escandaloso, né? Quando eu quero passei a atender, eu atendo rápido. Aí eu fiquei com pena: isso aqui. Aí eu atendeu. Eu disse: obrigado, meu filho. Quantos saíram? Eu disse: ó, eu quero. E ele quer a carne cortada, quer fatiada já. Aí cortou aquela coisa todinha, fez o negócio, pesou. Quando eu virei as costas aqui, eu saí do balcão, Natan e Edson, que eu entrei pelo corredor, eu vi uma voz gritando dentro do mercado: Tiago! Aí eu, tirando onda, disse: oi! Pensando que era, porque Tiago tem, toda esquina tem um Tiago, não é assim ou não é? Alguém conhece algum Tiago fora eu? Todo mundo, irmão, só na Bíblia está cheio. Alguém gritou no mercado: Tiago! Aí eu, tirando onda, fui: oi! Saí e fui para a fila. Quando eu cheguei na fila, alguém gritou lá atrás: Tiago! Aí eu, quando eu olhei para trás, é você mesmo. Aí eu disse: ah, eu pensava que era da outra pessoa. A pessoa que Deus quis falar comigo chegou e disse: ei, o Senhor mandou te dizer que Ele tem cuidado de ti. Não se preocupa, Ele está no controle da situação e tem visto. E falou algo mais que eu não vou dizer aqui. Eu disse: amém, glória, glória e glória. E virei para poder pagar minha carne, porque é só um vaso. A glória é para quem manda o vaso, não é para o vaso. Amém ou não amém? E Deus fala. E aquela mulher,
Ela procurou Jesus no meio da aflição, ainda que ela pensasse que ele estava morto. Só que o anjo disse: ei, você está procurando Jesus, né? Ele está vivo, ele ressuscitou. Só que a pergunta é: quando você tem passado por dificuldade, por bronca, por aperto, por sofrimento, por calúnia, por medo, por qualquer coisa, quem você tem procurado? Hein, Marcos? Acorda, Rebeca. Quem você tem procurado? Acorda para ela não cair da cadeira. Eu não me preocupo quando dorme, porque eu sei que Deus também fala em sonho, amém ou não amém? Mas o medo que ela caia. Então o que acontece? A pergunta é: quem você tem procurado na hora da perreio? Muita gente pensa que procurar um amigo resolve o problema. Às vezes procurar um amigo só aumenta o problema, porque tem amigos que é Judas, irmão. Sim ou não? Judas era amigo de Jesus? Diga assim: sim. Por que você diz isso, Tiago? Porque Jesus falou: amigo, a que vieste? Na hora da traição. Jesus mente, é? Jesus nem mente, nem é hipócrita. Se ele chamou de amigo Judas, é porque tem Judas que é amigo, ou tem amigo que é Judas. Amém ou não tem? Alguém aqui já foi traído por algum amigo Judas? Levanta a mão até feder para ver. Pode olhar para trás, vê aí. Todo mundo foi traído já. Então às vezes, dependendo de quem você procurar, o problema, em vez de diminuir, vai aumentar. Por isso eu digo: em meio às dúvidas, procura Jesus de Nazaré, que jamais o teu problema vai aumentar. Ele pode até não resolver de imediato, mas piorar ele não faz piorar, não. Por que ele não resolve de imediato? Porque ele só resolve tudo no tempo dele, não é no seu tempo. Então, procurar, como diz a palavra, a mulher quando saiu dali de posse de vitória, porque ela viu o anjo e logo depois ela viu Jesus. E quando ela viu Jesus, ela se abraçou com os pés de Jesus. Irmão, eu acho que se fosse eu dava uma carreira mais do que a outra Maria. E como eu não gosto nem de empatar, nem de perder, quando ela eu dava aqui, ó, corria e me jogava no pescoço dele. Não era não? Sentiu o cheiro de... Você já pensou, você sentiu o cheiro de Jesus de Nazaré? Irmão, o cabelo dele passando na sua orelha assim. Você já pensou? E outro, irmão, não estava fedendo não, porque era um corpo glorificado. Era um corpo com cheiro da glória de Deus. Oh, glória a Deus. Eu dava um pulo, irmão, na orelha dele. Era. E elas pularam nos pés de Jesus. E quando eu vejo isso, eu entendo: meu Deus, essas mulheres eram crentes demais. Mulher, seja crente como essas Marias. Elas podiam ter ido na mão, e a mão fala das bênçãos do Senhor. Alguém quando vai abençoar impõe as mãos, não é os pés. Já viu alguém? Eu te abençoo com o pé. A mão fala das bênçãos do Senhor. Os pés fala de adorar, é tudo o que eu preciso. Elas disseram: Senhor, eu quero te adorar. Nem que seja a última vez, eu vou nos teus pés, vou chorar, vou me adorar, vou buscar. Eu quero lhe dizer, irmão, buscar o Senhor ainda é o antivírus para qualquer problema, é a solução para qualquer dificuldade. É nos pés de Jesus que a tua vitória vai vir. Elas foram e buscaram o Senhor e voltaram com a incumbência de anunciar a ressurreição do Filho de Deus. Jesus vai lá, anuncie. Mulher não tinha vez, mas com Jesus tem vez. Abre a tua boca e prega, mulher. Vai lá dizer que Jesus ressuscitou. E elas foram dizer que Jesus ressuscitou, irmão. E quando chegou lá, pense numa alegria. Correu o pé de João logo, foi ver lá se era verdade. Foram lá atrás, naquela agonia toda. Mas a Bíblia diz que quando
Jesus apareceu porque tinha combinado um lugar lá na Galileia. Ele disse: vai lá na Galileia, a gente vai se encontrar. Ele já sabia onde era. A pergunta é: você tem intimidade com Jesus ao ponto para saber onde é que Ele quer se manifestar a você? Onde é que você tem separado na sua casa para orar a Ele? Onde é que você tem parado para buscar o Senhor Jesus? Onde é que tem marcado encontro com Jesus? Porque encontro com o filé, encontro com o boizinho, com a boizinha, encontro com a galera, encontro... Como é naquele jogo que vocês jogam? Tira a máscara. Encontro com a galera do Free Fire. Aí você sabe. Eu quero saber onde é que você tem marcado um encontro com Jesus. Jesus, Ele gosta de marcar encontro. Ele falou aqui, ó: vamos nos encontrar na Galileia. Onde tem sido a tua Galileia para encontrar Jesus? Só que a Bíblia diz que quando Ele apareceu, ó, diga assim: Jesus apareceu. Irmão, não foi elas que contaram não, porque os caras podiam não ter acreditado, porque as mulheres contaram. Mas não, Jesus apareceu. E alguns dos discípulos, alguns dele creram, mas alguns não creram. Sabe o que isso me faz entender? Que desde que mundo é mundo, gente é tudo igual. Tem crente hoje que diz assim: naquela época era mais fácil crer. Também viram Jesus, pegaram em Jesus, viram o cego ficar curado, viram aleijado levantar, morto ressuscitar. Esses discípulos viram, mas a Bíblia diz que mesmo assim, vendo Jesus, alguns não creram. Sabe por quê? Porque tudo o que Jesus fala é verdade. Ele disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia fala que é diferente a maneira do Evangelho ser compreendido. Na mente humana, eu preciso ver um milagre para crer. Na mente de Cristo, quem crê verá o milagre. É o contrário. Jesus chegou para Lázaro, a irmã de Lázaro, e disse assim: ei, se creres verás a glória de Deus. Só que tem gente que está esperando ver para crer. Tomé viu, mas teve que tocar para crer. Só que a gente mete pau em Tomé. E faz pior, quando deixa de crer nas promessas que Deus fez por causa das circunstâncias. Quantas vezes a gente não para de crer no que Deus falou há 10 anos atrás, só porque o tempo passou e as circunstâncias são desfavoráveis? Quantas vezes você deixou de crer nas promessas que Deus fez, só porque nos últimos dias tudo tem dado errado? Tudo tem dado errado até o dia da promessa de Deus querer se cumprir. Porque quando Deus quer, aquilo que está errado começa a ficar certo de uma hora para outra, num piscar de olho. Porta se abre de emprego, a saúde que era ruim fica boa, aquele que tinha de ir embora volta, aquele que queria ir embora fica. Amém ou não amém? Aquele que tinha dúvida crê, aquele que criticava crê, aquele que perseguia começa a pregar agora. Glória a Deus. E o que a gente entende aqui com tudo isso é que a ressurreição de Jesus não é algo que alguém inventou. Existem provas históricas da ressurreição de Jesus. Na verdade, eu aconselho vocês, se puderem pesquisar, comprar livro de George McDowell. Esse homem é um dos maiores apologetas. Era ateu. E apologeta, para quem não sabe, é defensor. É uma cadeira teológica também, para quem estuda teologia. Apologética é defesa da fé contra heresias. E esse homem, ele era ateu, e simplesmente na universidade, um homem muito estudioso, na sua juventude foi inventado fazer uns amigos crentes. O cara bateu ser amigo de crente, dá certinho para ele. Quem acha que é crente, mas não é,
Se meter com ateu, vai dar certinho para quem acha que é crente. Mas para quem é ateu de verdade e se mete com crente de verdade, vai ter que crer por osmose. E ele foi conviver com os crentes. Agora tem crente que é burro. Sim ou não, irmão? Porque ser crente não é garantido de ficar inteligente, não, irmão. É garantido de morar no céu, mas vai um burro para o céu. Quando no meio do caminho tiver o corpo glorificado, vai ter a mente perfeita. Mas até subir, a transformação é grande. Porque se você soubesse quem você é em Deus, se você soubesse quem você é em Jesus, você deixaria de ser burro e passaria a ser muito inteligente e crer que tudo que Deus tem preparado para você, Ele é fiel para cumprir. Você não ficava com: eu não sou ninguém, eu não sou nada, ninguém me vê, eu não tenho oportunidade. É porque eu sou branco, é porque eu sou preto, é porque eu sou mulher, é porque eu sou homem. Ei, não importa o que dizem que você é, não importa o teu sexo, não importa o teu estereotipo. O que importa é quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Toda vez que você se minimiza, toda vez que você se inferioriza. Tem gente que tem complexo de inferioridade. Você começa a dar um ensinamento, aí ele quer falar só para dizer que sabe também, para não ficar para trás. E quando você ensina alguma coisa, ele se ofende, aí ele arruma uma discussão com você. Então o que acontece? Tem gente que o tempo todo acha que ele é o centro da atenção. Estão falando de mim. Já viu que tem gente que é assim? Parece que todo mundo fala mal dele. O povo nem lembra que ele existe e ele acha que é dele que estão falando. Você não precisa se diminuir para ser crente. Também você é proibido de se exaltar por ser crente. A Bíblia diz que nem para a direita nem para a esquerda. Você nem deve se inferiorizar, ou seja, se mostrar, se comportar menor do que você é, mas também muito menos se comportar maior do que você é. Ser servo de Deus já é grande coisa na minha e na sua vida. Se contente com isso, seja feliz em ser filho de Deus, amigo de Jesus. Irmão, tem privilégio maior do que poder dizer assim: eu tenho um amigo, qual é o nome dele? Jesus. De onde? O de Nazaré. Já pensou? Então, historicamente é provado que Jesus ressuscitou. Na verdade, os cientistas nem questionam mais que ele existiu, porque a arqueologia fez cair por terra tudo isso. A arqueologia, você sabe que é uma ciência. E nenhum cientista que se preze vai em rede nacional dizer que Jesus não existiu. Ele não tem coragem de dizer mais isso, porque a arqueologia e o próprio Josh McDowell, que eu estava falando aqui antes, ele se encontrou com os amigos crentes na universidade e foi querer tirar onda com os crentes. Mas os crentes, em vez de discutir com ele, tiveram sabedoria juntamente com inteligência. Fala o seguinte: em vez de tu querer derrubar a fé da gente, fala o seguinte: vai estudar e provar cientificamente que ele não existiu. Depois tu vem e convence a gente. Rapaz, que pegadinha. A primeira coisa que ele fez foi ler a Bíblia. Foi a pior viagem para quem não quer crer é ler a Bíblia, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir as Escrituras. Ele diz: eu não quero crer não, mas vou ler aqui. Peraí, só para provar a esses crentes que Jesus nunca existiu. Vou pegar os erros aqui. Irmão, ele começou a ler. Daqui a pouco ele começou a entrar na história. Daqui a pouco ele começou a sentir um negócio. Daqui a pouco a lágrima começou a descer. Daqui a pouco ele começou a usar a ciência e procurar na arqueologia, e tudo fazia acreditar que existia um Jesus, filho de José, filho de Maria, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e a fé dele foi sendo aumentada. E esse homem que na época era um ateu, hoje é um dos maiores apologetas da fé em Cristo Jesus. E a arqueologia diz que sim, Jesus ressuscitou. Mas você pode dizer assim: como é que pode provar
Se a história não é uma ciência exata, a gente tem aqui odontologista, odontologia, dentista. Nós temos aqui vários formados na área de ciência que dizem assim, pastor, agora você deu uma fora agora aí. Se foi. Por quê? Porque ciência é provado. Sim. Quando se fala de ciência, tem que entender que a história é provada diferente da ciência. A ciência é provada por repetição, por experimento, por testes. É assim ou não é? Depois, por muitas vezes, se for medicamento, usa placebo e vai por aí adentro. E vira uma teoria, depois vira provação. E quando é uma lei, aí acabou-se. Como a lei da gravidade, por exemplo. Ciência é embasada em experimento com animais, depois com gente. E diz assim, depois que passa por todos os testes, assim, é ciência, é provado. Amém ou não amém? Só que quando se fala de história, a comprovação é diferente. Comprovar historicamente é preciso de testemunha ocular contemporânea. Alguém daquele período teve que ter visto e ter testemunhado, e outras pessoas juntamente com ele ter escrito, para se valer como história. Eu estou falando história com H mais uma vez, verídica, como diz o Matuto, venérica. Amém? Além disso, para poder se provar historicamente, tem que ter, como eu falei, ter tido testemunho ocular que falou, tem que ter tido texto daquela época escrito e citando detalhes, e comprovações arqueológicas para ser inquestionável a veracidade daquilo. Os textos bíblicos podem ser considerados hoje qualquer coisa menos mentira e muito menos propaganda enganosa. Diga assim, por quê, pastor? Porque o texto que nós lemos, ele vai na contramão de qualquer propaganda. Quem é de marketing, eu acho que tem alguém aqui formado em marketing aqui, eu estudo marketing, publicidade, entende que a propaganda tem base para se conseguir alcançar. Eu sempre trabalhei com vendas, e Vamar está ali, um dos melhores vendedores que eu conheço. E meu irmão Márcio chora na casa do cliente. Gesiel, o cara não quer comprar, mas compra a pulso, porque ele é bom vendedor, e sai feliz porque comprou. É assim ou não é? Minha mãe, misericórdia, a mulher vai cortar o cabelo, sai de lá com o cabelo pintado, esticado, estirado, marcado, programado, do jeito, ela sai de lá, ela chega lá arrasada, parece manhã psicóloga. Muda o cabelo e a mente da mulher, a mulher sai assim, a mulher mais linda do mundo, toda empinada, só mexendo no cabelo. Não é assim? Vende tudo o que acredita. Então propaganda e publicidade tem base para se falar sobre hoje. Mas por que não faz sentido ser mentira as escrituras? Vou explicar a vocês aqui. Porque para se fazer uma propaganda sobre algo, normalmente se aumenta o benefício. É assim ou não é? O negócio serve para a coluna. Aí o vendedor diz, rapaz, serve para a coluna, mas se colocar no ombro, no joelho, no tornozelo, onde botar fica bom. É ou não é? Aumenta a expectativa do ouvinte. É assim ou não é? Traz sempre um ponto positivo, alarmante daquilo. A propaganda, ela faz questão de exaltar os benefícios na hora da propaganda, na hora de publicar aquela informação, mas com a mesma força faz questão de ocultar as informações que não levam o cliente a ter a intenção de comprar um produto, de acreditar naquilo. É assim ou não é? Ele fala das coisas positivas. Tem negativa? Tem, mas não precisa falar não. Deu para entender?
É mais ou menos assim. Para uma propaganda mentirosa, para algo que é mentira, para uma história mentirosa, é preciso exaltar alguns pontos, é preciso ocultar problemas e, por muitas vezes, é preciso e sempre é preciso pagar. E quem faz a propaganda mentirosa está recebendo um alto valor, algo favorável, para que ele mantenha aquela mentira até o fim. Ele tem que ganhar alguma coisa. Se for mentira e se for verdade, aquela publicidade, aquela propaganda, aquele ensinamento, não importa se é mentira ou se é verdade, ele tem que estar ganhando alguma coisa para manter e segurar até o final. É assim ou não é? Foi assim com aqueles soldados. Eles ganharam dinheiro para dizer que roubaram o corpo de Jesus. Então, cai por terra a história de que a palavra de Deus é simplesmente uma propaganda, um conto do carochinho. Sabe por quê? Porque a Bíblia fez questão de não esconder nada. Ela foi na contramão de qualquer propaganda ou publicidade. O texto fala que a Bíblia mostra de cara que a primeira pessoa que viu Jesus foi uma mulher. Diga assim, foi uma mulher. Você não vai entender isso hoje, mas naquela época era complicado o testemunho. Mulher não tinha vez, não era aceito em nenhum tribunal, não era aceito em canto nenhum, em nenhuma sinagoga, em nenhuma congregação, em lugar nenhum era aceito como verdade o testemunho de uma mulher. Mas a Bíblia fez questão de dizer: a primeira pessoa que viu Jesus foi uma mulher. Irmão, quem quer segurar uma mentira, não fala um negócio desse, coloca assim, ó, foi um homem. É ou não é? Se era mentira, vamos dizer que é um homem, já que a gente está mentindo, bota que é um homem, para dar peso na história. Só que a Bíblia não precisa de ajuda. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela só fala a verdade. Não importa o que vão pensar, porque ela confia no poder do Espírito Santo para convencer os homens. É prova histórica isso, que é verdade. Porque se fosse mentira diriam, é um homem, foi um homem que viu. Porque logo depois não chegaram os homens. Podiam esquecer que as mulheres tinham visto. Bora colocar que foi os homens que viram primeiro. A gente tinha comido essa conversa, tinha ou não tinha? Mas não. Segunda coisa, a ressurreição no terceiro dia é contra a propaganda, irmão. Para a gente não entende, mas para eles vai na contramão. Por quê? Porque os judeus, eles tinham um costume, uma cultura, eles acreditavam que até o terceiro dia o corpo podia ressuscitar. O homem ou a mulher podia voltar à vida, porque na verdade não tinha nem morrido, só estava em coma. Vocês lembram de Lázaro, amigo de Jesus? A Bíblia diz que foram chamar Jesus porque ele estava doente. Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas ele morreu. Jesus só voltou no quarto dia. Por quê? Porque se Jesus voltasse no terceiro dia para ressuscitar Lázaro, iam dizer: ele estava morto. Não, ele estava em coma. Aí Jesus, para mostrar que é Deus, só vou no quarto dia. Quando não haver mais esperança, eu chego com a solução. Ele veio no quarto dia, mas quando se trata de Jesus, a Bíblia diz: ele ressuscitou no terceiro. Como quem diz assim, não precisa florear, não precisa colocar que é no quarto dia, porque aqui é história, é verdade, e a verdade por si só, ela tem poder. Bota aí, foi no terceiro dia que ele ressuscitou. Prova histórica, irmão. Para piorar, a mensagem do Evangelho vem dizendo assim: Jesus ressuscitou. Irmão, para a gente é fácil, porque todo mundo que nasce no Brasil já nasce com a base, querendo ou não, católica romana, que é uma vertente do cristianismo. E a católica romana diz que Jesus ressuscitou. Amém ou não amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é do céu e da terra, que nasceu da Virgem Maria, que ressuscitou no terceiro dia. É assim ou não é? Está lá escrito. Não é assim? Então, para a gente acreditar na ressurreição é fichinha. Bronca é para um judeu. Sabe por quê? Porque nunca na história, até aquele momento, ninguém tinha cogitado a ideia de ressurreição. Ressuscitar quer dizer morrer e voltar no mesmo corpo, voltar da morte. Eles acreditavam que poderia morrer
e o corpo nascer em outro corpo depois, como hoje se fala no espiritismo, isso é antigo, isso é desde o Egito já se cria nisso, em nascer de novo em outros corpos, e dizer assim, ó, fulano ali, ó, aquela ali foi minha mãe na outra vida. Já viu essa história? Então para o judeu era fácil acreditar nisso. Ou em Pitágoras, que existiu mais de 500 anos antes de Jesus, que acreditava que depois que morresse, isso é finir. Ou no máximo nascia, voltava em outro corpo, ou em animal. Não ouvi. Sim, reencarnação. Só que esse nome é novo. Reencarnação vem aí num dia desse aí, a história de Chico Xavier, não, meu nome Allan Kardec, o espiritismo fala de, botou o nome de reencarnação, ou seja, encarnar de novo, né? É repetir a encarnação. Mas a história é antiga. Então morrer e acabar com tudo, findar ali, eles aceitavam. Alguns acreditavam que morrer, nascer em outro corpo, nascer em outro corpo, nascer em outro corpo, várias vidas, eles acreditavam. Mas vinha com uma história do zero, do nada, ressurreição, isso aí era demais. Irmão, quem quer inventar uma mentira, inventar um negócio desse? Não, irmão. Se era para inventar uma mentira, para segurar uma mentira, era somente falar, Jesus voltou no outro corpo. Aí eu disse, rapaz, faz sentido. Mas não, a história com Jesus é nova, não importa se parece absurdo, é verdade e a verdade dura para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E para terminar, eu trago para vocês o ponto-chave da veracidade histórica. O ponto-chave é que para se manter uma mentira tem que estar ganhando alguma coisa, sim ou não? O marido quando mente para a mulher é porque ele não quer perder alguma coisa. A mulher quando mente para o marido é porque não quer perder alguma coisa. O empregado quando mente para o patrão, mente porque não quer perder alguma coisa, não é? Ou melhor, quer ganhar alguma coisa. Então se fosse para ganhar alguma coisa, os discípulos teriam que estar ganhando alguma coisa. E uma mentira não suporta por muito tempo sofrendo. É assim ou não é? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles tiveram uma recompensa para segurar essa história. E eu vou revelar a vocês aqui a recompensa. A maioria dos discípulos foram perseguidos, tiveram que deixar o pai, a mãe, a cidade, a história dele, para fugir, para não morrer apedrejado. Esse foi o presente, essa foi a recompensa que eles receberam por anunciar a ressurreição de Jesus. Tiago, discípulo de Jesus, perdeu a cabeça degolado. Antes disso, a história, alguns dizem que levaram ele lá em cima, num pico de 30 metros, e disse, negue Jesus, senão você vai morrer. Ele disse, eu prefiro morrer, mas eu não nego meu Jesus. Jogaram ele, e quando ele chegou lá embaixo, quebrou-se todinho, mas não morreu. Desceram e arrancaram a cabeça. Era só ele dizer, essa história é mentira, ou me dá um dinheirinho que eu nego. Ele disse, pode dar o que for, mas eu não nego o meu Jesus de Nazaré. E o mais conhecido de todos, Pedro, o apóstolo, o líder maior da igreja do Senhor na terra. A Bíblia diz que Pedro, já idoso, irmão, ele já era velho, ele podia dizer, olha, essa história na verdade, eu vou morrer. A verdade foi o seguinte, a gente roubou o corpo e fica por isso mesmo. Ele não podia, irmão, ia morrer já. Pegaram Pedro, deram um cacete em Pedro, levaram Pedro para ser crucificado. Mas quando ele foi crucificado, Natan, me ajuda aí, Natan. Quando ele foi crucificado, antes de colocar ele na cruz, quer dizer, ele fez um último pedido, disse, ei, vocês querem me matar crucificado por causa de uma história que vai ser ecoada pela eternidade.
eu poderia negar aqui e ficaria por isso mesmo, mas não. Eu quero dizer a vocês o seguinte: faça comigo não. Você não quer morrer não? Não, não é isso que eu estou pedindo não. Não me dê esta honra de morrer crucificado como meu Jesus, só para ser diferente. Me coloca de cabeça para baixo para que eu seja diferente, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me coloca de cabeça para baixo. Oh, glória a Deus. E a história teve que anotar que mais um crente preferiu morrer ao negar a verdade da história de Jesus. E qual é a verdade, pastor? Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo à destra do Pai. Ele está vivo à destra do Pai. Estevão, quando morreu, viu ele lá em pé à destra do Pai. Jesus vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, para dizer: vem, amados do meu Pai, eu preparei morada para vocês. Eu estou vivo e vocês vão viver eternamente comigo aqui, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Oh, glória a Deus. É verdade, irmão. Jesus está vivo. Tem solução para a tua vida. Jesus ressuscitou. Fica de pé. Talvez você nunca tenha entendido o que é ressurreição. Eu quero lhe dizer que ressuscitar é morrer, mas pelo poder de Jesus voltar à vida. Eu quero dizer a você que se você nunca entregou a sua vida a Jesus, sem desfocar, pessoal, segura um pouquinho isso aí, Prio, segura um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Sem desfocar, eu quero que você pense um pouco. Aquele que não nascer de novo, quer dizer, está morto. Como? Você nasceu na carne, como eu, como todos que aqui estão. Mas há uma necessidade real de você aqui, como Pedro, como Tiago, como os apóstolos, como os discípulos, levar essa história verdadeira para frente, dizendo assim: ei, eu me arrependo, eu recebo Jesus como Salvador, e eu vou anunciar que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Tem alguém em nosso meio que ainda não anunciou Jesus como Salvador, que quer entregar a sua vida a Jesus? É só levantar a mão assim que eu vou orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, que até vem para a igreja, até vai para a vigília, até vai para culto, vai para tudo que é lugar, que tem, onde tem um crente, onde tem uma nada batendo, ele está lá, mas ele nunca abriu a boca para dizer assim: eu quero ser crente, eu quero entregar a vida a Jesus. Tem alguém? Ou já fez isso há outro tempo, mas sabe que está precisando voltar para o amor do Pai? Tem alguém que quer renascer na fé em Jesus? Tem alguém? Lá atrás, a primeira pessoa entregando a vida a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que vai acontecer, minha irmã? Vai se cumprir o que ele disse. Quando ele aparecer na nuvem, se você estiver vivo ainda, o teu corpo vai ser glorificado e tu vai ser arrebatada junto com a igreja. Mas se tiver morrido, tem nada não. A terra vai devolver o seu corpo inteiro. O corpo será glorificado e subirá primeiro. Esse é o poder do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Eu queria que, mesmo com coronavírus, com tudo, as irmãs, chega ali perto daquela irmã e diga assim: tu vai ressuscitar com Jesus. Jesus ressuscitou. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Por favor, irmãos, não precisa abraçar, mas chega perto dela. Chega perto dela, impõe as mãos sobre ela. Ora por ela aí agora, ora aí por ela. Abençoa a vida dela. Seja um canal de Deus, de cura da alma. Porque hoje, minha irmã, chegou salvação na tua casa, na tua família, e as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Prio, pode trabalhar, Prio. Pode trabalhar. Pode trabalhar, Andresa. Entrega esse negócio. Porque nascemos em Cristo, vamos lembrar da sua morte e também da sua ressurreição, ceando, cercando a mesa do Senhor. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de glória a Deus. Irmão, Jesus está aqui, irmão. Glorifica.
glorifica a Deus que Ele está aqui. Eu, se fosse você, não ia para cá sem dar glória a Ele, não. Porque no meio da glória, manifesta a Ele o seu poder. Abraão teve vitória dando glória a Deus.